Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos mostrar para você como calcular o condutor para várias cargas monofásicas ligadas em uma rede trifásica. Nós vamos utilizar o critério de dimensionamento pela corrente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aí a sua dúvida, dar aquele like e acompanhar nossas aulas. Vamos para a prática. Então temos aqui, pessoal, as 10 cargas, cada carga 4.000 watts, com nível de tensão de alimentação de 220 volts. Então aqui é uma previsão de carga e aqui a tensão que essas cargas trabalhariam. Para a gente dimensionar os condutores, é necessário que a gente conheça a corrente. Então nós temos aqui a potência e temos a tensão da carga. A potência é 4.000 watts. E a tensão 220 volts. Para a gente calcular a corrente total, que vai nos ajudar a dimensionar o condutor que vai alimentar todas as cargas simultaneamente, a gente precisa conhecer a tensão trifásica da rede. Então eu vou mostrar para vocês aí sequencialmente quais os passos, e quais são as fórmulas básicas que a gente utiliza para fazer esse cálculo. Tanto as fórmulas básicas como os raciocínios práticos que a gente vai utilizar. Aqui nós temos a representação do primário do transformador. A gente pode tratar isso aí como uma instalação em que você tem 10 unidades consumidoras. Vamos dizer que num prédio de 10 apartamentos, e cada apartamento, a previsibilidade de carga seria 4.000 watts, certo? E o nível de tensão de alimentação monofásica seria 220 volts. Então, nesse caso aí, 220 volts é a tensão de quê? É a tensão de fase. A tensão de linha, a gente vai ver como é que a gente calcula para saber qual o valor que vai surgir aqui no secundário do transformador. Então, a linha principal do condutor aí, seria a linha principal que representa o condutor, seria essa parte aqui, certo? A gente tem os 3 condutores fase. E esses 3 condutores fase vão distribuir as cargas, certo? As cargas têm que ser distribuídas por igual, certo? Você tem 10 cargas, se tem 3 fases, então tem que distribuir mais ou menos uma média igual. Então, nesse caso aí, nós vamos calcular justamente o condutor nessa área aqui, certo? Essa área aqui, nós vamos calcular justamente o condutor que vai alimentar simultaneamente todas as cargas. E a gente precisa também calcular a tensão de saída aqui, a tensão no secundário do transformador. Mas a gente já sabe, que a tensão mono, a tensão de fase, certo? A tensão de fase é 220 volts, então é facinho a gente descobrir. Daqui a pouco eu mostro a fórmula para a gente calcular. Então nós temos aí, o total da carga é 40.000 watts. Eu vou pegar as 10 cargas, cada uma tem 4.000 watts, e vou calcular multiplicando vezes 10. Então eu já tenho aí o total, Tenho a carga total somada. Logo, a potência total vai determinar qual a bitola do condutor principal, ou seja, o ramal que vai alimentar o quadro dessa distribuição. A gente pode tratar isso aqui como várias unidades consumidoras, onde você tem um ramal principal, onde vai alimentar as 10 simultaneamente. Então aqui eu tenho algumas fórmulas, certo? Relacionadas a esses cálculos, que é os cálculos base, para circuito trifásico. Bem, para me calcular a potência numa rede trifásica, eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar a raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o cosseno, que é o fator de potência. Para mim calcular exatamente qual vai ser a potência, eu preciso conhecer o fator de potência dessa carga, certo? O fator de potência você vai calcular posteriormente, depois da instalação, porque aí você só vai ter ideia das características da carga quando você fizer um levantamento das cargas ali existentes. Se tiver muitas cargas indutivas, então é possível você calcular exatamente. Então, aqui nesse caso, nós vamos considerar um valor só para fins de cálculo exemplo, certo? Mas a gente não considera o fator de potência nesse caso, porque a gente não tem ideia quais são as características das cargas que vão estar nessa instalação. Mas se a gente souber exatamente qual o fator de potência da instalação total, então é possível a gente considerar o fator de potência. No caso aí a gente considera 1. Posteriormente, mais na frente, eu vou estar utilizando um fator de potência
diferente de um, para que a gente faça os exemplos e entenda em relação, qual a diferença em relação a você ter um fator de potência 1, ou seja, não ter carga indutiva, e você ter carga indutiva. Então, aqui ó, eu tenho o cálculo de potência para rede trifásica. Se eu tiver uma rede trifásica, eu tenho que incluir no meu cálculo a raiz de 3, porque se trata de uma rede trifásica. E para calcular a tensão que a gente está em busca, que a gente já viu aqui, ó, que é 380, né? Eu vou pegar a raiz de 3 vezes 220, que é a tensão que eu havia falado aqui, ó. 220 é a tensão monofásica. Então eu vou pegar a tensão de fase, que é os 220, para a gente poder estar calculando, a tensão de linha. Então a gente já viu aqui, ó, a fórmula para calcular a tensão de linha. A tensão de linha, no caso aqui, a tensão trifásica vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, que no nosso caso aqui é 220 volts. Se fosse 127, você faria o quê? Multiplicaria raiz de 3 vezes 127, que daria, no caso aqui, 220, né? Trifásico. Nesse caso aqui, a gente tem 380 trifásico. Então, a tensão no secundário aqui, ó, vai ser 380 volts trifásico. Então, aqui nós já temos a tensão de linha, certo? Que é 380 volts, para mim poder calcular qual vai ser a corrente nesse circuito trifásico. Já tenho aqui a potência total, certo? Então, a gente segue para fazer a definição de qual vai ser a corrente. Quando a gente descobrir a corrente, aí sim a gente define o condutor, né? Por quê? O condutor, para você calcular um condutor, você usa dois critérios básicos, que é o nível de corrente máximo, certo? E a gente está calculando a potência aí, descobrindo a tensão, vendo as possibilidades aí. Então a gente usa dois critérios básicos, que é a gente calcula, para calcular o cabo, a gente usa o nível de corrente e a gente calcula também, a gente determina também pelo fator de distância. Então deve ser considerado esses dois pontos. Mas o critério para calcular o condutor pela corrente da carga é interessantíssimo. Por quê? É com base na corrente que você vai definir a capacidade do condutor. Então esse é o melhor critério, é um dos melhores critérios e o mais óbvio, certo? E em função do cabo você vai decidir a proteção, que seria o disjuntor. Então aí ó, nós temos aqui já a fórmula para calcular a corrente, certo? Nós descobrimos a tensão, que é 380 volts. Aqui a gente descobriu aqui a fórmula para calcular a corrente. Então eu vou fazer o quê? No circuito trifásico eu preciso, para calcular a corrente, eu preciso de quê? Da potência. A potência nós já temos aqui, que nós já definimos, que é a potência total, né? É a soma ou a multiplicação de todas as nossas cargas, que no caso aqui são 10 vezes 4.000 watts, que dá 40.000 watts. Então eu já tenho a potência, já tenho a tensão, certo? A tensão trifásica, e agora eu vou calcular o quê? Vou calcular a corrente, certo? Então, como seria o nosso cálculo? Seria exatamente isso aqui, ó. Nós temos a corrente é igual a potência sobre raiz de 3 vezes a tensão vezes o cosseno. Então, neste caso, eu tenho a minha potência total, que eu já defini aqui. Aqui eu tenho a minha tensão, que eu já descobri que a tensão de fase é 380 volts. E aqui eu tenho 1,732, que corresponde ao resultado da raiz de 3. Então, a corrente é potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão vezes o cosseno. Como eu havia falado para vocês, nós utilizamos aqui um fator de potência. Então, o fator de potência desse meu exemplo aqui, ele não é 1, ou seja, não é puramente resistivo, né? Tem carga indutiva nesse circuito. Então, é claro, se a gente fosse tratar esses exemplos aqui como um apartamento, por exemplo, uma residência, nós teríamos que considerar o fator de potência. Por quê? O fator de potência não vai ser 1, porque numa residência a gente tem micro-ondas, motor de máquina de lavar, a gente usa ventilador, usa ar-condicionado, vai usar geladeira. Então não é só carga resistiva. A gente praticamente não tem carga resistiva hoje em dia. As lâmpadas são lâmpadas eletrônicas, lâmpadas LED, envolvimento de circuito eletrônico, capacitor, indutor. Então não vai ser puramente resistivo, certo? Então provavelmente a gente não vai ter uma carga puramente resistiva, mas vai ter uma carga indutiva. Então eu considerei que
poderia ser 0,93% o nosso fator de potência. Se o fator de potência fosse 1, certo? A corrente seria menor. Veja que quando a gente melhora o fator de potência de uma instalação, quando não tem carga indutiva excessiva, a gente consegue reduzir a corrente e, consequentemente, a gente reduz as outras condições do circuito. Por exemplo, eu poderia reduzir o dimensionamento do cabo, poderia colocar um cabo bitola menor, a proteção seria um pouco diferente, e aí eu estaria também reduzindo o consumo, certo? Eu estaria reduzindo o consumo de energia porque, consequentemente, eu vou ter uma potência necessária para produzir aquele trabalho menor, certo? Mas quando o fator de potência muda, cai para baixo de 1, então provavelmente eu vou ter um consumo maior, certo? Então nesse caso aqui, ó, eu cheguei ao resultado de quê? 65 amperes. Então se eu tiver uma rede trifásica com 10 cargas de 4.000 watts, o meu condutor para alimentar essas 10 cargas na rede trifásica vai ser de 65 amperes. E se fosse uma rede monofásica? Eu teria que ter o quê? Praticamente 3 vezes esse valor, certo? Então, aqui eu tenho uma rede trifásica, então eu vou dividir praticamente a potência por 3, certo? Então eu vou estar dividindo, dividindo essas cargas por 3. Então, nesse caso aqui eu cheguei à conclusão que a minha corrente vai ser 65 amperes. E se eu reduzisse a tensão trifásica aqui? Então essa corrente aumentaria. Então tem uma vantagem em utilizar uma tensão maior, porque eu vou poder estar diminuindo a bitola dos condutores, certo? Então é isto e muito mais. No nosso curso de instalações elétricas você vai aprender todos esses fundamentos, todas essas ideias. Essa parte aqui é uma parte que corresponde a projeto, mas é um cálculo simples de padaria que ajuda você no dia a dia a entender. Não é que você vai estar calculando sempre, mas você entende o conceito, você vai entender da onde vem o dimensionamento e você começa a interagir de forma mais segura quando se fala de questão prática, certo? Então isso aí são cálculos práticos, isso aí são práticas do dia a dia de um técnico eletricista ou de um eletrotécnico ou de alguém que está dimensionando ou vivendo todo dia instalações elétricas. Não só do ponto de vista de manutenção, mas também do ponto de vista de projeto. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Te vejo lá no curso de instalações elétricas com o professor Digivan.